Olá, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Quero começar com uma pergunta que talvez você já tenha feito. A lei de Deus não é pesada demais? Muitas pessoas se sentem pesadas, tentando ser boas o suficiente para agradar a Deus, mas no fundo, sentem que nunca alcançam o padrão. Hoje, vamos descobrir a verdade libertadora sobre a lei e o que a graça de Cristo realmente significa para a sua vida. Muitos pensam que a lei é como uma escada e que, se subirmos degrau por degrau, seremos bons o suficiente para Deus. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. A lei é como um espelho. Quando você se olha no espelho, ele não te maquia, nem te esconde as imperfeições. Ele apenas te mostra quem você realmente é. Da mesma forma, a lei não tem o poder de nos salvar, mas sim de revelar o quão pecadores somos, apontando para a nossa necessidade de um Salvador. Em Romanos 3:20, lemos: Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois é pela lei que se obtém o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo usa a palavra aio, que no contexto da época era um escravo responsável por levar uma criança para a escola. O aio não era o professor, mas o guia. A lei foi nosso guia, nos mostrando nosso fracasso e nos conduzindo ao único que poderia nos justificar: Jesus Cristo. Ela não era o destino, mas o caminho para o destino. Podemos ver isso em Gálatas 3:24, de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos 6,14: Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando aceitamos Jesus, saímos debaixo da lei, que é o esforço humano, e entramos debaixo da graça, que é o poder de Deus em nós. Viver pela graça não é viver sem regras, mas viver a partir de um novo lugar. Não tentamos mais ser bons, mas nos rendemos àquele que já é bom, permitindo que ele viva em nós. A lei nos condena, mas a graça nos capacita. A verdadeira liberdade está em viver como filhos, seguindo o exemplo de Cristo através de amor e serviço. Muitos confundem liberdade em Cristo com a licença para fazer o que bem entendem. Mas a verdadeira liberdade não é a ausência de limites, é a ausência de escravidão. A liberdade em Cristo nos liberta do poder do pecado para que possamos viver uma vida de amor e serviço. É verdade que, enquanto vivemos em carne, ainda podemos pecar, mas não vivemos mais como pecadores. Esta não é mais a nossa essência. Nascemos de novo como filhos de Deus, depois de morrermos com Cristo, através do seu sacrifício por nós. Não somos mais escravos, mas filhos. A verdadeira liberdade nos leva a amar, e o amor, por si só, é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo nos mostra que a lei não é mais o nosso foco, mas o fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando nos rendemos à graça, o Espírito Santo começa a operar em nós, e o resultado é uma vida que reflete o caráter de Jesus. Amor, alegria, paz. Essas virtudes não são um esforço para agradar a Deus, mas o resultado natural de um coração transformado pela graça. Quando a vida de Cristo é refletida em você, a lei se torna irrelevante. Concluindo nossa aula de hoje, a lei foi dada para revelar o pecado e nos conduzir a Cristo, e não para ser um meio de justificação ou salvação. A vida cristã, sob essa perspectiva, é vivida não por esforço próprio para cumprir a lei, mas por rendição à graça e ao Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre a nova aliança e a liberdade em Cristo, siga Lições da Graça em nossas redes sociais. Lá, temos mais ensinamentos que irão transformar sua vida. Venha fazer parte dessa comunidade. Que você seja em tudo abençoado,
creia que é amado e favorecido. Até a próxima aula.